Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está animado aqui essa noite? Aleluia. Quem está animado aqui essa noite? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado essa noite e dissesse: que bom que você veio. Vira pelo menos para outra pessoa que está do seu lado aí, diga: que bom que você veio. Você está animado mesmo? Braz, senta aqui, ó. Senta aqui na frente. Aqui, coloca ele aqui. Aleluia. Hoje vocês vão saber porque eu fico tão bonito, irmão. Meu barbeiro veio para o culto, então não é à toa que eu ganhei a placa de pastor mais bonito de Paulista, morando em Recife, né? Agora vocês entendem minha... Entendeu? Tá vendo, irmã Zézia? É mentira, irmã Zézia? Tem que ter discípulo assim, irmão. Os filhos na fé dessa forma, né? Que coloca você para cima, que... entendeu? Te anima. Aleluia. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Quando eu cheguei, eu estava falando com o Ju. Eu disse: Ju, a gente pegou no sono de tarde. E quando acordei, já foi na hora do culto. Eu disse: eu esqueci de mandar uma mensagem para Braz perguntando se ele vinha para... Mas tudo tem um tempo, amém? Tudo tem um tempo e um propósito. Você sabia que nada saiu do controle de Deus? Amém? Às vezes os caminhos que Deus está trilhando em nossa vida, muitas vezes não compreendemos e achamos que Deus não está trabalhando porque nós não estamos vendo. Mas é até melhor quando nós não vemos. Você sabia que Deus trabalha mais quando menos você vê? Porque a maneira de Deus trabalhar é a partir daquilo que é invisível. Amém? Nós enxergamos através de padrões naturais que vem através daquilo que é visível. É por isso que o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5,7 diz: andamos por fé e não por vista. Então muitas vezes o percurso não está sendo aquele que a gente queria. Então a gente acha que Deus não está trabalhando. Mas eu tenho uma notícia boa para você essa noite: Deus está trabalhando. Entendendo ou não, vendo ou não, Deus está trabalhando. E que bom que você não vê, pelo menos não atrapalha. Hoje, como é uma noite de ceia, quero falar sobre algo aqui com vocês. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23. O tema dessa noite é: a obra consumada de Jesus é a prova indiscutível de que Deus é por você. Amém? Você pode olhar para alguém que está do seu lado e diga: Deus é por mim. Às vezes a gente não tem ciência do que é ter Deus com você, Deus ser por você. Uma coisa é você saber que Deus é por você, outra coisa é você crer nisso e estar consciente disso na sua caminhada. Então a gente vai falar dessa prova indiscutível. É indiscutível. E a prova é a obra de Jesus, é aquilo que Ele fez na cruz. Eu estava vendo hoje algo e a gente tem chegado no princípio das dores. E o que eu enxergo é que Israel, ele é um ponto de referência. Israel é como se fosse um termômetro das promessas, daquilo que o Senhor falou acerca dos fins dos tempos. E ontem eu estava em casa, uma pessoa falando que Israel tenha sido atacada. E a Bíblia nos ensina a orar por Israel. Mas tudo isso está se cumprindo através das Escrituras. E nós vivemos realmente o princípio das dores. E esse princípio das dores ainda não é o fim. Imagina o fim. Só que há uma promessa que as pessoas estão se esquecendo. Realmente haverá guerras, rumores de guerras, problemas, desolação, as notícias se espalhando pelo mundo, o caos e o medo. Mas também será o tempo de um grande avivamento, de um derramado do Espírito como nunca foi visto antes. Deus levantando homens e mulheres, não por causa de uma placa, mas por causa de uma mensagem. Porque nós não estamos aqui por causa de um ministério, nós estamos aqui por causa de uma pessoa, por causa de uma mensagem. O Evangelho é tão poderoso que ele vai além de uma placa, irmãos.
Amém? Ministério não muda ninguém. Jesus nunca disse, entre no ministério e você vai ser liberto. Teve pessoas que acharam que quando fossem consagrados, eles viveriam melhores. Mas ministério não liberta, a verdade liberta. É por isso que a gente vê muitos líderes e pessoas depressivas, porque estão buscando identidade no púlpito. Estão buscando identidade fora da verdadeira identidade. A minha identidade é descoberta em Jesus Cristo. Ele é a fonte de toda a satisfação, de todo o prazer. Ele é a fonte da nossa verdadeira felicidade. E é nele que nós nos encontramos. É nele que nós nos achamos. Porque a Bíblia diz que nós estamos escondidos nele. E quando você acha ele, se acha. Amém? Quando você encontrar ele, você se encontra. É por isso que muitas pessoas, eu conversava com uma pessoa essa semana e falando sobre relacionamentos. Mas eu me sinto só. Você pode estar cercado de pessoas e sempre vai se sentir só. Porque você não sai da solidão encontrando alguém, você sai da solidão se encontrando. E a crença de carência afetiva ou da rejeição de alguém, muitas vezes de paternidade ou do pai ou da mãe, faz com que a gente coloque em um relacionamento aquilo que só Jesus pode produzir em nossa vida. Porque por mais que essa pessoa seja boa, tá vendo eu bonito desse jeito, mas tem hora que eu falo, minha esposa fica chateada. Eu não sei como ela fica chateada em casa com um homem desse. Eu sempre estou rindo, alegre, brincando. Mas há momentos que tem coisas que eu faço que ela não gosta. Então, dentro do relacionamento haverão momentos que nós não somos perfeitos. Tem alguém comigo? Mesmo sendo bonitão, brincalhão, mas tem falha, né, irmãos? Claro, com a ajuda também do barbeiro, mas vamos lá. Mas Braz é mais que um barbeiro, é um amigo, um irmão em Cristo. E uma coisa, irmão, posso dizer para vocês: a gente muitas vezes está buscando satisfação fora da fonte de satisfação. E a gente precisa mais do que nunca, por conta de todas as notícias, estar consciente de que Deus está conosco. Não só saber disso, mas estar consciente disso. Mateus capítulo 1, versículo 21, vamos começar aqui. Porque Deus quer que eu e você tenha esperança em um futuro melhor, sabendo que Ele ama você e está com você. Você pode levantar sua mão direita para cima e dizer: Deus, além de estar comigo, Ele me ama. A primeira prova indiscutível de que Deus está com você e é por você, é que Ele ama você. Amém? Então, ainda que o amor de todo mundo possa falhar, o amor de Deus por você não falha. Mateus 1, 21 diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então tudo isso foi feito para que se cumprisse o que foi dito através do profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá à luz um filho, e eles lhe chamarão de Emanuel, que traduzido quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Emanuel significa Deus conosco. Você sabe o que é ter Deus com você? Quando a gente olha desde o Velho Testamento, é algo muito importante essa consciência. Porque, se for Jesus, atenda. Na época de José, o que curou José daquelas decepções foi a consciência de que Deus estava com ele. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: Gleice, como eu posso me curar se as pessoas que eu mais amo me traíram? Eu disse: imagina como José se sentiu. E tudo aquilo aconteceu depois que ele recebe uma palavra da parte de Deus, através de sonho, mas recebeu. Porque toda resistência e tudo aquilo que vai se levantar vai vir de contra o propósito e aquilo que Deus falou com você. Tudo que está à volta, fazendo pressão, é para você abrir mão daquilo que Deus falou com você. A vida de José era normal, igual a dos irmãos, até ele começar a ter revelação da parte de Deus. Amém? Só que existe algo aí. José é traído pelos irmãos, e a Bíblia diz que lá na frente, quando ele encontra seus irmãos, ele não chega no trono lambendo as feridas do passado. Por quê? Porque José não só sabia que Deus estava com ele, ele tinha consciência disso. Quando o faraó chama ele e diz: olha, eu soube que você tem um dom, ele disse: eu não é uma habilidade minha, é Ele operando através de mim. Ele era consciente de quem o guiava, ele dependia totalmente do Senhor. E essa consciência da presença de Deus cura feridas em nossa alma que só a presença de Deus pode curar. Há coisas que uma resposta não vai curar, mas a presença cura.
Imagine alguém que perdeu um ente querido e ela busca a resposta de Deus, ainda que Deus diga que ela está no céu, ou ainda que Deus responda o motivo daquilo, não vai curá-la, mas a presença vai produzir refrigério. Há coisas que as respostas não vão mudar sua vida, mas a presença de Deus vai trazer refrigério e paz. Amém? Os dias estão difíceis, mas Deus quer que eu e você acredite que mesmo num ano onde tem guerra, pandemia, tudo que está acontecendo lá fora, a consciência de que Deus ama você vai fazer com que você entenda que Ele é por você. Amém? Aonde José entrava, essa graça e favor abria portas que seus recursos naturais não podiam abrir. Então é importante estar consciente disso. A gente precisa entender isso. Só que aqui o anjo fala algo para Maria. Olha, quando ela recebeu a promessa de que ela seria mãe do Salvador, o seu nome lhe será Emanuel. Você vai colocar o nome Jesus, porque Ele vai salvar o seu povo dos seus. Jesus na verdade é o único cordeiro que não cobre o pecado, mas que tira o pecado. João Batista, quando viu Ele no batismo, ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Ele veio para salvar eu e você dos nossos pecados. Ele é um salvador maior do que os meus pecados. Diga comigo, Ele é um salvador maior do que os meus pecados. Ei, Jesus salva você até de você mesmo. Amém? Só que o profeta disse: e vão colocar o nome dele de Emanu. Então, vê que coisa linda, irmãos, a gente ter Emanuel conosco, Deus conosco, todos os dias da nossa vida. Isso muda a nossa maneira de viver. Isso muda tudo na nossa vida. Só que tem muita gente que vive uma vida como se Deus não existisse, porque as pessoas aprenderam a viver a vida de forma religiosa e não pela fé genuína, e não vive a vida pela verdadeira realidade espiritual. Por exemplo, você passa 10 anos na igreja, canta no coral, mas quando fica desempregado só falta morrer. É normal ter sentimentos ruins, é normal sentir medo, porque o medo é irracional. O medo é uma condição espiritual. É por isso que raciocinando você não sai do medo. Jó disse em Jó 3:25: o que eu mais temia isso. E as pessoas dizem: você não pode ter medo. E aí você se esforça para não ter medo. E quanto mais você se esforça, mais consciente do medo você fica, e mais medo é produzido no seu coração. Porque não é tentando com esforço vencer o medo que o medo vai embora. 1 João 4:18, por favor. Só tem algo que verdadeiramente arranca o medo de nossos corações. É por isso que toda a base da nossa vida está ligada ou ao amor ou ao medo. O contrário do amor não é egoísmo, é o medo. Toda a nossa forma de viver, pensar, reagir, falar, ou é fruto do amor ou é fruto do medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo. Quem é que lança fora o medo? Que amor é esse? Que perfeito amor é esse? Quem é o perfeito amor? Diga Jesus. Diga Jesus. Então vamos lá. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme, a palavra aperfeiçoada aí é maduro, em grego. Aquele que teme não foi aperfeiçoado, não amadureceu no amor, não sabe o quanto que é amado. Sabe por que você fica com medo? Porque você não tem entendimento de quem é por você e do quanto essa pessoa que é por você te ama. Ao invés de estar consciente das notícias à tua volta, que tal você ficar consciente do amor de Deus na sua vida? Mas Gleice, o que é que isso vai fazer? Isso vai mudar seu mundo interno. E mudando o seu mundo interno, vai mudar o seu mundo externo. Porque o evangelho não trabalha do lado de fora, trabalha de dentro para fora. Você não muda algo natural com algo natural, você muda algo natural com a verdade espiritual. Não faz nem cócega nenhum problema você tentar resolver de forma natural. Mas quando você recorre a algo espiritual, porque o natural veio do espiritual. A Bíblia diz que tudo que existe veio do mundo invisível. Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que o mundo e o universo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Logo, tudo que existe veio daquilo que não existia, ou seja, do mundo invisível. Mas a gente vive tanto no natural que a gente se acostumou com a vida natural e não temos uma percepção de que existe uma verdade espiritual. Em cada situação, toda briga do diabo é fazer você desacreditar do quanto Deus ama você. Mas como Deus pode me amar, pastor? Olha minhas falhas, olha minhas dificuldades. É por isso que Ele enviou Jesus. Você não podia salvar você mesmo.
Imagina alguém se afogando, tudo que ela precisa de quê? De um livro de como aprender a nadar, ou de alguém que pule lá e salve ela? Então dar regra para as pessoas não vão salvá-las, mas dar um salvador vai libertá-las daquele mal. Ei, Deus não enviou um livro de como aprender a nadar, Ele enviou o Salvador. E você só pode ser salvo se você se render. Tem muita gente que tenta se salvar, ela não só dificulta aquele que vai salvar ele, como pode matar também a pessoa que está salvando ela. É por isso que no processo de salvação o que você precisa é se render. Quando Davi pecou, ele entendeu que Deus não queria sacrifícios nem oferta pelo pecado. E ele escreve em 1 Samuel, ele escreve no Salmo 51. E ele fala uma coisa, ele diz que um coração quebrantado Deus não rejeita. Ele sabia que Deus queria o coração e não obras. Ele disse: ofertas não quiseste, holocaustos não quiseste, mas um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Tudo que Deus quer é que você se renda. Imagine alguém que está em cima de um prédio, esse prédio está pegando fogo e os bombeiros vão. Só que a escada não consegue chegar até a pessoa, mas chega bem próximo e põe uma rede ao redor. E o bombeiro diz: salte. Tudo que Deus quer é que você se desprenda e salte, porque aquele que vai te salvar não falha, não erra. Amém? Ele é um salvador maior do que todos os seus erros. Hoje nessa noite Deus quer que você se livre da culpa e da condenação. Deus não quer que você ande com isso, porque a oferta que Ele ofereceu por você é maior do que todos os seus erros. Diga: eu tenho um salvador. Agora que coisa interessante, a prova indiscutível de que Deus é por mim é que Ele me ama, é que Ele enviou Jesus para provar o amor dEle por nós. Agora, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez milagres extraordinários no passado, Ele está comigo. Você já imaginou isso? Quando o faraó tentou pegar Israel, a Bíblia diz que enquanto eles passavam pelo mar, Deus segurava as águas, mas também segurava os inimigos. A mesma nuvem que os conduziu a chegar de frente ao mar, ela agora sai da frente de Israel, vai para trás e vira uma arma de ataque, de defesa, protegendo os israelitas dos egípcios avançarem. Que coisa interessante. Ele não só abre o mar, Ele sustenta as águas. Muitas vezes no processo da nossa caminhada, a gente quer um milagre instantâneo ou um mágico que tira o coelho da cartola, e a gente não percebe que Deus enviou uma graça que está sustentando as águas até a gente passar. A gente não percebe que se não fosse a graça de Deus, essas águas de dificuldade que a gente está enfrentando já teria nos destruído. Mas a gente quer tanto a vitória que a gente não foca naquilo que Ele está sustentando até a coisa acontecer. O maior milagre não é Deus te dar vitória. O maior milagre é você estar no meio de tudo isso bem, são e salvo. Percebeu que Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo melhor do que entraram? E nem cheiro de fumaça se achou. Todas as vezes que Deus entra com você em algo, você sai melhor. Você sai com lucro de qualquer batalha e de qualquer dificuldade. Então você pode pegar o dedo de profeta, olhar para alguém que está do seu lado e diga: você vai sair melhor do que entrou. Diga: se você estiver olhando para você mesmo, você vai se acabar no meio do problema. Mas se você nessa noite, diga para ele, se você nessa noite estiver consciência daquele que é por você, daquele que não te deixa por nada, daquele que te ama e quer tirar todos os medos do seu coração, pode ter certeza de uma coisa: você sai melhor do que entra. Porque não é sobre ter vitória, é sobre o que Deus está produzindo em nós diante das pressões. Na nossa jornada, o que Ele está nos ensinando. Nada será perdido do que você já passou, até suas dores, até os processos que você não gostou na vida. Tudo isso Deus vai usar para cooperar para o teu bem. Porque como você vai olhar para alguém e vai dizer: eu já estive aí, e eu sou a prova viva de que Deus faz milagres. Amém? Então, se a gente pegar Moisés, quando conheceu a Deus, ele estava cuidando das ovelhas do sogro. Nem ovelha ele tinha. E Deus aparece na sarça. E agora vai ver Deus sendo com ele, como tudo muda. Veja Josué. Se a gente pegar de Gênesis a Apocalipse aqui, a gente já passava a noite toda aqui. Mas perceba como eu tenho esse Deus ao meu favor e vivo como se Ele não existisse. É algo a se pensar. Você pode se animar no meio dos seus problemas. Deus está com você. Porque nós podemos se alegrar essa noite? Porque Deus está conosco. Romanos 8:31, vamos lá.
Estou só dando a introdução, irmãos. Romanos 8, verso 31. Quem tiver Bíblia no celular já, né? Já está aí, está mais fácil. Vamos lá. Porque muita gente acha que Deus está irado com você. Essa pregação, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a maneira como eu vivo é determinada pela crença que eu tenho sobre Deus. Você nunca viverá acima de suas crenças. Como você vê a Deus determina a maneira que você vive. O problema é que na igreja, por causa das pregações e da maneira como os ouvimos falar sobre Deus, muitos de nós achamos que Deus está irado conosco. Tem pessoas que acham que Deus quer pegá-lo. Eu já ouvi até pessoas pregando: Deus vai te pegar. Vê que coisa, irmão. Parece que Deus está sentado no trono com o cabelo branco, o vento batendo no cabelo dele, ele olhando para a terra e dizendo: erre que você vai ver o que vai acontecer. É uma ideia sobre Deus de um ser com cara feia. Santidade não é sinal de cara feia. Deus é alegre, irmão. Deus é feliz. Quando eu vejo The Chosen, eu imagino Jesus daquela maneira mesmo, ou até mais que aquilo. Um Jesus animado, alegre, feliz, que brinca, que come, que tinha comunhão, amigo de pecador, amigo de prostitutas. Talvez o Deus que você queria não era esse Deus, mas o Jesus que eu vejo nas Escrituras, a Bíblia diz que ele era amigo dos pecadores. Amigo dos pecadores. Ele nunca rejeitou uma pessoa porque pecava. Todas as pessoas que Jesus chamou de raça de víbora não eram pessoas que prostitutas, pecadores. Todo mundo é pecador, né? Mas as pessoas que Jesus chamou de raça de víbora eram fariseus e religiosos. Pessoas que achavam que através da sua obediência e das suas obras poderiam se gabar diante de Deus. E eles nem reconheceram Deus quando viram. Rejeitaram Jesus. E que coisa séria é essa? Imagine que você é casado e brigou com sua esposa, e aí marcou aquele jantar, e de repente naquele dia do jantar você se atrasou meia hora e sua esposa está lá lhe esperando. Você sabe que se ela for como a minha, ela não precisa falar. Quando eu olhar para ela eu já vou saber. Olhando para ela, pela forma dela olhar, eu vou saber se ela está triste, se ela está com raiva. Às vezes ela não precisa dizer nada, só calada ela diz tudo. Quem é casado aqui? Pouca gente casada, eu vou profetizar, né? Os que solteiros, não vai precisar nem de Tinder. Ainda tem Márcia, até Flavinha está solteira, não sei como. Flavinha, irmão, solteira ali, ó. Essa semana ela disse: só eu que você não diz. Eu vou: se preocupe não, que domingo eu lhe apresento. Ela disse: então eu vou para o culto. E ainda vou sentar lá na frente. Eu disse: então eu vou me lembrar. Então você fica chateado, e aí sua esposa, você se atrasa meia hora, ela já está chateada porque você pisou na bola em algo. E aí você vai para lá, o encontro com ela, ela está de cara feia, mas você sabe: pera, eu vou fazer algo diferente. Você compra um buquê de flores e bota um monte de nota de 100 ao redor das flores, entendeu? E aí você vai se aproximando com aquele buquê. Quando você entrar no restaurante, ela meia hora esperando você, zangada, mas quando ela vê o buquê, você bota aquela cara de cínico e com o buquê na mão, ela vai ficar rindo. Por quê? O que vai aplacar a ira dela é o dinheiro. Misericórdia. É o buquê, rapaz. É o dinheiro, miserável. É o dinheiro. Interesseira. É por isso que é caro, né? Casar é caro, irmãos. Mas vamos lá. E aí aquele buquê de rosas é que vai, né, aplacar a ira naquele momento, sim ou não? Sabe, tem algo que aplacou a ira de Deus. Não foi um buquê de rosa, foi a oferta pelo pecado. E a oferta dele é Jesus. Jesus é como se fosse um buquê de rosa que você vai diante do Pai. Ainda que você falhou e errou, mas você vai por causa do buquê, não por causa de você. Entre você e Deus tem algo que aplacou a ira dele. Deus não está mais irado com você. Eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado e dissesse assim: pelo amor de Deus, acabe com essa crença de que Deus quer te pegar, de que Deus está zangado. Diga: pelo contrário,
Ele enviou Jesus. A prova indiscutível que Ele é por você é que Ele enviou seu Filho para você. Jesus é que aplacou a ira de Deus sobre o pecado, não sobre o pecador. Deus nunca odiou o pecador, Deus odiava o pecado. Quem está comigo aqui essa noite? A ira de Deus era sobre o pecado. Isaías 45 diz que Ele é justiça e é salvador. É dois lados da moeda. Como justiça, Ele tinha que aplacar a ira dele contra o pecado. E aquela justiça é uma justiça baseada na lei. Então ela exige obras. Mas como Salvador, para te salvar, Ele exige fé. Então dois lados da moeda. Para salvar, primeiro a justiça tinha que ser feita. E Deus não faz justiça matando, Ele faz justiça morrendo na cruz. Amém? Ele não pegou o pecado e varreu para debaixo do tapete. Ele pegou o pecado e puniu na oferta, que é o seu filho, por mim e por você. O buquê. Diga: eu tenho uma condição aceitável diante do Pai. Tem pessoas que na hora da ceia nem ceiam mais. Por quê? Porque eles vão para a igreja e aprendem doutrinas erradas sobre Deus. Primeiro, para ceiar tem que se batizar. Onde é que tem isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Se alguns ministérios criam regras para algumas coisas, é regra de homem, não da Bíblia. Não existe um texto na Bíblia que diz que você tem que se batizar nas águas para... Primeiro, o batismo mais importante de todos é no corpo. Gálatas, Paulo diz que quando você crê em Jesus, você é imergido no corpo. Porque batizar significa mergulhar, imergir. Entrar na água a ponto de ficar coberto com ela. Você é revestido de Cristo assim que nasce de novo. E é esse o batismo. Se você não se batizar nas águas, nem se batizar no Espírito Santo, você vai para o céu do mesmo jeito, porque você foi batizado no corpo de Jesus. Amém? O batismo no Espírito Santo, ele é importante. Na água, ele tem sua função. Amém? Mas para a salvação é crer em Jesus. Quem está comigo? Então, não existe essa coisa. Então as pessoas na hora da ceia ficam se analisando, ao invés de analisar o cordeiro. Desde o Velho Testamento, uma aliança inferior, o sacerdote dentro do tabernáculo, ele olhava a oferta, não o ofertante. Não era o ofertante que era aceito, era o cordeiro. E todo pai de família pecador, ano após ano, tinha que levar um cordeiro para lhe representar. Por quê? Porque aquilo eram sombras, aquilo eram fotos do que Deus ia fazer na cruz com seu filho, por mim e por você. O cordeiro perfeito de Deus. Então, um cordeiro era apresentado para que o homem colocasse a mão sobre o cordeiro. A injustiça do homem ia para o cordeiro e a inocência do cordeiro ia para o homem. O processo de substituição da cruz. A gente vai falar sobre isso, da troca divina, onde nós somos abençoados. Glória a Deus. Então Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Quem será? Em uma versão grega diz: se Deus é por mim, o que será? Então não é só pessoas, qualquer circunstância, qualquer adversidade. Você pode traduzir esse texto como: se Deus é por mim, o que pode ser contra mim? Meu Deus do céu. Davi entendeu bem quem estava com ele na batalha, porque nem a armadura ele vestiu. Ele disse: com roupa de pastor ele entra, porque ele sabia a quem pertencia a batalha e quem estava com ele. Você vem com lança e com escudo. Eu vou em o nome do Senhor dos Exércitos, que é El Sabaote. Uma aliança que Deus tinha através de um nome. Quem está comigo? Diga: eu tenho uma aliança com meu Pai. Diga: para onde eu vou, Ele está comigo. Hebreus 13, versículo 5, por favor. Mas Gleice, você não sabe o que eu fiz semana passada. Ei, Deus não é como o técnico do time de futebol, que se você perder o pênalti, Ele vai ficar irado com você. Entenda, pecar não é algo que agrada a Deus. O pecado, ele é ruim, ele destrói. Amém? Mas você não perde sua salvação porque peca. Porque quem aqui nasceu de novo e parou de pecar até hoje, nunca mais pecou? Me mostre um aqui hoje. O problema é que a gente classifica pecado dentro da igreja. Quando pegaram a mulher em adultério, João capítulo 8, trouxeram ela, Jesus perguntou: quem nunca adulterou, atire a primeira pedra. Foi assim? O que foi que ele disse? Quem não tiver. Então para Deus não tem pecado pequeno ou grande. Pecado é pecado. Tem alguém comigo aqui essa noite? Qualquer pecado para Deus é pecado. Só que na terra, pecado tem consequência diferente. Por exemplo, se você roubar um banco: rapaz, eu estou na graça, posso fazer o que eu quero, eu vou roubar um banco. Você vai apanhar muitos homens, irmão. Vai preso.
Você está entendendo isso? Com graça e tudo. Existem coisas que Deus criou como princípio, a lei da gravidade. Deus permitiu, mas Deus permitiu, pastor. Permitir não quer dizer que é a vontade de Deus. Você sobe no poste, pula e quebra a perna. Deus permitiu, você subiu, sabia que tinha a lei da gravidade. Quem está comigo? Então há coisas que a gente precisa entender, que você não perde a salvação por besteira. Tem pessoas hoje que ficam botando medo no povo, porque se não fizer medo ao povo de perder a salvação, eles vão parar de pecar. O que faz alguém parar de pecar não é estar consciente do pecado, é estar consciente da justiça. Quanto mais consciente do pecado, mais você manifesta ele, porque a sua vida sempre vai manifestar aquilo que você está consciente. Seja a vossa vida desprovida de toda a avareza, alegrai-vos com tudo que possuís, porque Ele mesmo declarou, por motivo algum. Essa negativa aqui, nada, é enfática, é uma dupla negativa. Nunca aqui é nunca, nunca em qualquer lugar. Por motivo algum, eu nunca, jamais. Pega no ombro de alguém que está do seu lado aí essa noite e diga: meu irmão, pelo amor de Deus, Deus não te deixa por nada. Independente se você acerta ou erra, Deus não te deixa. Teus erros têm consequências, mas o Senhor não te deixa, e Ele está lá para te restaurar naquilo que você caiu. O problema é que quanto mais uma pessoa peca, o coração se torna duro e ela se afasta, mas Deus não se afasta dela. Hebreus diz que o pecado, a incredulidade, endurece o coração. E a pessoa com o coração duro, ela vai se afastando do Senhor. É por isso que Deus não quer você pecando. Amém? Mas você não vence o pecado através de dizer não peque. A lei vai dizer não peque, não faça isso, não faça aquilo. Ninguém muda através disso. Só uma forma de o pecado não ter domínio sobre nós. Romanos 6:14, por favor, coloca na tela. Então Jesus, quando pegou a mulher em adultério, ele disse: quem nunca? Por quê? Quem nunca pecou? Porque qualquer tipo de pecado é pecado e você não pode julgar ninguém. Mas o religioso faz isso. Naquilo que ele é bom, julga os outros. Naquilo que ele é, requer misericórdia. Já percebeu que a gente só julga as pessoas naquilo que a gente é bom? Eu nunca me divorciei, então mete o pau em quem se divorcia. Você nunca esteve lá, você não sabe do que essa pessoa passou, então não julga ela. Rapaz, fulana foi casada 7 vezes. Número da perfeição, né? Uma pessoa chegou para mim e disse: mas Jesus disse que se divorciar não casa nunca mais. Eu disse: Jesus estava falando para quem? Que dispensação? Esse é o problema. As pessoas não entendem quais são as doutrinas para a igreja, e aí pega um texto que é falado para judeu, numa dispensação debaixo da lei mosaica, Jesus aumentando o padrão da lei, porque os fariseus e religiosos diminuíram o padrão dela. Vocês ouviram o que foi disso? Ou dito que se você matar o seu irmão, você é homicida? Não, se você odiar, já é assassino. Olha o padrão da lei qual é. Não é se você adulterar ficando com a mulher, é se a desejar no coração. O padrão perfeito da lei é esse. Jesus está dizendo: nenhum de vocês consegue escapar dele. E quem quiser viver pela lei não vai conseguir chegar nesse padrão, que ela é santa, boa e perfeita. E o homem tinha caído em pecado, não tinha como chegar ao padrão da lei. É por isso que o amor se vestiu de nós e veio na nossa condição. Jesus veio assumir a nossa condição para nos levar para a condição dele. Isso é troca divina. Enquanto você não entender a troca divina na cruz, nunca vai saber o quanto Deus te ama. Então vamos lá. Porquanto o pecado não pode exercer, ele disse que você nunca mais ia pecar. Ele disse que o pecado não mais te controla. Você que nasceu de novo está sob a graça. O pecado não tem mais domínio. Então você pode andar acima do pecado. Você pode dizer não para ele. Ao invés de dizer eu não posso, diga eu não preciso, porque você está acima disso. Amém? Eu não preciso. Por que eu não preciso? Porque os prazeres naturais e humanos, aquilo que é dos sentidos, criado pelo homem, não pode colocar em mim aquilo que só a verdade e a presença de Jesus pode colocar na minha vida. Mas na caminhada cristã, nós vamos pecar. Você peca no trânsito, você peca quando reclama, você peca em pensamento. Tem alguém comigo aqui hoje? Ou aqui, depois que nasceu de novo aqui, e quando receber aquele corpo de glória, e a gente não vai precisar nem malhar, né, irmão? Que coisa maravilhosa. Às vezes eu vou para a academia com tédio, eu digo, não sei para que eu vim.
Você vai criar esse negócio de pegar peso, contratei o cara para malhar no meu lugar, ele nem foi. Mas no céu a gente vai ter um corpo de glória. Aleluia, e está muito perto, irmãos. Amém? Então diga: Deus nunca vai me deixar. Isaías 49:15, vai lá. É um tempo da gente estar consciente disso. Deus falou isso comigo essa semana. Porque as notícias, irmãos, vão piorar cada vez mais. Há o caos lá fora. Tem pessoas, eu nunca vi tanta gente com depressão, com crise de ansiedade. Se a gente observar hoje as pesquisas, cada criança que nasce, a cada 3, 2 tem TDAH. A forma de alimento, a indústria do alimento, a indústria farmacêutica, tudo que está por trás desse sistema decaído, vem destruindo a humanidade. E a coisa vai piorar, só que a gente precisa entender que nós estamos em Cristo Jesus, escondidos em Deus. Amém? Aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele se escondeu na moita. Mas quando nós nascemos de novo, Deus nos escondeu em Cristo. Você já está nesse lugar de segurança em Deus. Mas andar consciente disso faz você acordar de manhã e declarar isso: eu sou um filho de Deus amado, Deus é por mim. Amém? Olha o que é que a Bíblia diz: haverá mãe que possa se esquecer do seu filho, que amamenta e que cria, que mama e não ter compaixão do seu filho que gerou, contudo ainda que essa venha se esquecer dele, eu jamais. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Que ainda que o maior nível de amor humano, porque o maior nível de amor humano é de mãe para com filho, e não tem como a mãe esquecer de um bebê que está com fome, porque primeiro, se ela não der de mamar, o seio vai crescer, vai doer, e a criança vai chorar. Então é impossível dela não amamentar. Ainda que essa não amamente, ainda que essa venha se esquecer, Deus não esqueceu. Eu estou com uma palavra profética no meu coração para liberar. Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga assim: Deus não esqueceu de você. Diga: diga: nessa estação Deus está te levantando. Deus vai levantar você de uma forma. Você será como um farol para a vida das pessoas. Há uma unção sobre a tua vida, tem promessas sobre a tua vida, há uma graça de Deus operando sobre você. E Deus está dizendo: além de ter tudo isso, eu estou com você. Chegou o tempo de Deus te levantar como nunca você viu antes. Ele não esqueceu de você. Você não está vendo trabalhar do lado de fora, mas Deus já está trabalhando no seu coração em algo muito grande. O Senhor manda dizer para alguém aqui essa noite que as coisas vão começar a mudar do lado de fora também. Qual é a nossa conclusão diante desses fatos? Se você não tiver consciência de que Deus está por você, a sua resposta não vai ser fé, vai ser reclamação. Paulo está dizendo: o que diremos? Qual é a nossa resposta? Qual será a nossa resposta diante dos fatos? Alguém que não está consciente da presença de quem Deus é, de que Deus é por você, o que Ele fez por você na cruz. Você, diante dessas coisas que lhe cercam, vai responder murmurando, reclamando, dizendo: minha vida não muda, é sempre problema. Olha as crenças do coração falando. Porque uma coisa é você aprender sobre confissão e acordar de manhã querendo o resultado de algo e dizer: eu sou curado, eu sou abençoado. Outra coisa é, involuntariamente, as crenças do coração vão falar. Porque você não sabe que tem essas crenças, elas estão em você. E é diante das pressões que elas são reveladas. Paulo não estava no Caribe tomando água de coco. Paulo estava numa prisão. E quando eu fui ver essa semana na prisão que Paulo estava, pelo amor de Deus. Por isso que ele escrevendo a Timóteo diz: traz minha capa e os livros. Por quê? Porque se você ficar consciente do que está passando, você vai olhar para você mesmo, e isso vai te matar. Mas se no processo você olhar para Jesus, você olhar para a fonte da fé, você começar a se alimentar do amor dele, e você vai dizer para o diabo e para tudo que está à sua volta: ele é por mim, quem será contra mim? É nesse mesmo texto que lá na frente ele diz: nem altura, nem morte, nem vida, nem peste, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nada me separa do amor de Deus. O que determina como eu vivo não é o que acontece comigo, é aquilo que Ele fez. Então começa a liberar isso através da sua vida, respondendo às circunstâncias. Por isso que Abacuque disse: ainda que o produto da oliveira minta,
Há uma razão pela qual eu existo que é maior do que tudo que eu estou passando. E essa é a razão, é por isso que eu o louvarei. Oh, bata no peito essa noite e diga: Deus é por mim, Ele não me deixa por nada. Para de ditar o amor de Deus por aquilo que você está sentindo. Começa a ditar por aquilo que Ele fez. A gente muitas vezes se sente sozinho e acha difícil acreditar que Deus é por nós. Em vez de ouvir a voz do inimigo, incline-se para ouvir a palavra de Deus. O inimigo vai tentar roubar sua paz. Amém? Mas Jesus veio para nos garantir vida eterna e vida abundante. Paz em meio ao caos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal... Qual é a prova indiscutível de que Ele é por mim? Ele enviou seu Filho, por amor, como um presente para mim e para você. Diga: o maior presente que eu tenho é Jesus. João 13,16, coloca na tela. Quando a gente lê isso, a gente pensa que isso é só plural, porque amou o mundo, então plural. Não, isso inclui todos. Tudo que precisamos fazer para receber desse dom da salvação é acreditar. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O sino não é sino até que ele toque. Uma música não é música até que seja cantada. O amor não é amor até que ele seja doado. Uma coisa é saber que Deus enviou, outra coisa é você começar a acreditar nisso. Entender isso vai mudar tudo na sua vida. Ele não ama o mundo, Ele me ama de forma singular. Ele é por mim. Aleluia, Ele é o maior presente de todos. Hebreus 9:22, vamos lá. Porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida. Quem crê não perece. Hebreus 9:22, então a gente pode ir agora. Hebreus 9:22, vai lá. Aleluia. Acho que meu retorno aqui não está pegando. Deixa eu correr aqui que ainda estou na introdução, irmãos. Você sabia que quando Jesus nasceu foi colocado em uma manjedoura? Uma manjedoura de pedra. Por quê? Porque isso apontava para a sua morte. É por isso que ele nasceu e foi colocado em uma manjedoura de pedra. Porque é uma figura do túmulo. Ele nasceu para morrer. Já nasceu determinado para morrer por nós. Hebreus 9:22. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com... E sem derramamento de sangue não poderia haver perdão, remissão. Aqui bota absolvição, mas é remissão de pecados. O que é que em Levítico dizia? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Versículo 23. O que é que o escritor de Hebreus está dizendo? Irmãos, o pecado é passado para os seres humanos através do sangue. E é por isso que na cruz Jesus teve que derramar todo o seu sangue para nos perdoar de todos os pecados. O meio de contaminação, você não se tornou pecador porque peca. Você se tornou pecador estado porque você nasceu de Adão pecador. Foi um único ato de desobediência, Romanos 5,19, que tornou a humanidade pecadora. Também ninguém se torna justo fazendo boas obras. Você se torna justo por causa de um único ato de obediência, o de Jesus. Assim como você teve que nascer de Adão pecador, por isso que Jesus diz a Nicodemos: necessário é nascer? Você teve que nascer de novo de Adão, para quê? Em Jesus, para receber de Jesus agora o perdão e o estado de justiça de Deus. Então aqui o escritor de Hebreus está dizendo: sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Jesus já nasceu numa manjedoura, porque simbolizava o túmulo dele, nasceu para morrer. O propósito de Jesus ter vindo era derramar todo o sangue dele por nós. Por quê? Porque Deus é justo. Como justo, Deus não poderia fazer um sacrifício de maneira errada, injusta. Como foi um sangue divino que transmitiu o pecado para todos os seres humanos, que foi Adão, ele tinha um sangue real, sangue divino. E quando ele peca, ele é contaminado pelo pecado, e agora ele gera filhos conforme a sua imagem. Por isso que em Romanos 5,12 Paulo diz, coloca aí por favor. E eu vou sempre reler isso e falar de novo. Por quê? Porque muita gente
não entende a questão espiritual porque se tornou pecadora. Se você não entende como foi que foi feito o pecado, você não vai entender como foi feita justiça. E o que é ser justo diante de Deus, por causa da obra de Jesus. Vamos lá. Concluímos da mesma forma que o pecado ingressou no mundo por meio de um. Quem foi esse homem? Tarefinha de casa, você já sabe. Quem foi esse homem? E por meio do pecado, a morte. Lembra que Deus disse: no dia que comer você vai morrer? O salário do pecado, Romanos 6:23, essa é a morte espiritual. Existem 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. A morte física é o último inimigo a ser vencido. Por isso que vamos receber corpo de glória. Então o pecado entrou no mundo por meio de Adão, e pelo pecado da morte, assim a morte passou a todos os homens. É por isso que todos, porque tem gente que fica dizendo na igreja: por que se Adão errou, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não sou pecador, eu não minto, eu obedeço os mandamentos, sou uma pessoa que eu trabalho, vou de casa para o trabalho, volto, sou uma pessoa boa. Você não é pecador porque faz atos errados, você é pecador porque tem uma natureza em você chamada hamartia, estado de pecado, que te coloca em uma condição separada de Deus. E é por isso que tinha que haver a troca divina. Como foi um tipo de Adão que entrou o pecado, tinha que ser o mesmo tipo de Adão para sair o pecado. 1 Coríntios 15:22, coloca na tela, por favor. Hoje quem está é a Aline, né? Jaz. 1 Coríntios 15:22, porquanto assim como em Adão todos... Irmãos, só tem 2 formas de viver: ou você está morto em Adão, ou está vivo em Cristo. Não tem outra geografia. O ser humano está. Essa é a nossa localização espiritual: ou mortos em Adão por causa do pecado deles, ou vivo em Cristo. Olha o que é que Paulo diz: mortos, porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão. No mesmo capítulo 15 ele fala que Adão, que Jesus é o segundo Adão, ou o último Adão, é o último ser humano criado como Adão foi, que ele não nasce de uma fecundação humana. Adão nasceu sem ser fecundado por outro humano. Ele foi gerado pelo próprio Deus. Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos a nossa imagem conforme a nossa. Adão não foi gerado em Gênesis capítulo 2:5, quando formou o corpo do pó da terra e soprou nas narinas. Foi gerado em Gênesis capítulo 1:26. Quando ele diz façamos, foi gerado dentro de Deus. O sopro ali é a palavra pneuma em hebraico, que quer dizer fôlego de vida. Então o homem estava de dentro de Deus, e Deus sopra ele para dentro do corpo. Você não é corpo. Deus não tem um corpo físico, e como nós somos imagem e semelhança dele no espírito, ele é um ser espiritual. Quem está comigo? Então Deus cria o homem do pó? Não, cria o corpo do pó. É por isso que o corpo volta para o pó e o homem volta para quem? Nós nascemos de Deus, temos o DNA dele. E é por isso que se você tirar a planta da terra, ela morre. Por quê? Porque Deus disse que cada espécie seja feita conforme ela foi criada. Nada subsiste fora da sua origem. Ou seja, tirou a planta da terra, ele disse: terra, produza conforme a sua espécie. Nasceram árvores, plantas. Se tirar a planta da terra, ela morre. Se tirar o peixe da água, ele morre. Se tirar o homem de Deus. Por quê? Porque a sua origem é o Senhor. Jesus vem para te levar para a verdadeira origem. Você nunca será pleno e satisfeito fora da vontade de Deus. Por quê? Porque é nele que você se descobre, é nele que você se encontra, e a sua origem está nele. Você veio dele, para ele você volta. Amém, irmãos? Tem alguém que está entendendo essa parte aí? Tudo ok? Então vamos lá. Sem derramamento de sangue não haveria remissão dos. Então Jesus teve que derramar todo o seu sangue, até a última gota de sangue. Já não saía mais sangue, saía água do seu corpo. Quando furaram ele ao lado, já não tinha nem mais sangue. Por quê? Porque ele tem que derramar todo o seu sangue para perdoar eu e você de todos os nossos pecados. Quando Adão e Eva pecou, quem lembra disso? Que eles escolheram folha de figueira para si. A Bíblia diz que quando eles pecaram, se esconderam, estavam nus, pegaram folha de figueiras e se cobriram. Justiça própria, o primeiro pecado do homem, o pecado original, é independência de Deus, é justiça própria. O homem tentando se cobrir por si só. E o homem não nasceu para se cobrir, o homem nasceu para depender do Senhor.
Na hora, quando Deus vê isso, mata o animal, derrama sangue, primeiro derramamento de sangue, o animal é morto, um símbolo de Jesus. Ele pega as roupas do animal e cobre o homem. É isso que ele fez na cruz. Jesus derrama o sangue, ele pega Jesus e reveste você de Cristo. No Éden ele vestiu com pele de animal, na cruz ele vestiu você de Cristo. Olha para alguém que está do seu lado, pega o dedo de profeta e diga: em Adão todos nós morremos. Diga: em Adão a morte reinou, mas em Cristo quem reina somos nós. Quem está em Cristo aqui essa noite? Se alguém está em, levanta a tua mão para cima e diga: eu não mudei de religião, eu não mudei de igreja, eu mudei de localização, eu mudei de natureza. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Para de basear a tua vida para de viver a tua vida baseada naquilo que você faz. Para de buscar a tua identidade do teu comportamento. Busca a tua identidade naquilo que Cristo fez. Começa a crer naquilo que Ele fez por você. E aquilo que Ele fez determina a maneira que você vive. O problema é que nós estamos tentando determinar nossa identidade por aquilo que fazemos para Deus e não por aquilo que Ele fez por nós. E é por isso que caímos para os nossos esforços. Aleluia. Diga: a obra consumada de Jesus testifica da graça de Deus para comigo e com você. Romanos 5:8, vai lá. A prova indiscutível de que Deus é por você é a sua obra consumada. A obra consumada testifica de que Deus é por nós, de que não há nada que te separe do amor de Deus hoje. Aleluia. Romanos 5:8, quem achou diga amém. Deus demonstra seu amor para conosco quando Cristo morreu, sendo nós ainda o que, irmãos? Não, quando eu melhorar, sabe, Jesus morrendo, irmãos, por Madre Teresa de Calcutá, eu até entendo, mas morrendo por pecadores. Então Deus não te amou quando você fez tudo certo, Deus te amou quando você ainda era pecador. Imagina agora que você é justo. O problema é que a religião vai te dizer: você é salvo pela graça, mas depois de salvo vai ter que ralar agora, vai ter que merecer o amor de Deus. Não, se eu quando não fazia nada para Deus Ele me amava, e agora que eu estou nele? Ei, Deus agora vai cuidar de trabalhar junto com você, em cuidar de tudo na sua vida. Jesus disse: olha para as aves do céu, nem juntam em celeiro, nem semeiam, e o vosso Pai, Ele não disse meu Pai, Ele está trazendo o sentido de paternidade. Deus quer que você entenda de além dele ser Pai, Ele não te deixa por nada. Seu Pai Celestial cuida de você. Ele não disse o meu Pai, Ele disse o vosso. Por quê? Para você entender que você pertence a alguém. Tem alguém que te protege, tem alguém que provê na tua vida, tem alguém que cuida de você. A obra consumada faz você entender de que em qualquer processo na vida, Deus está com você te ajudando em tudo. Você pode ser orientado pelo Senhor em tudo. Imagina hoje, irmão, muitas vezes a gente vai para especialistas em áreas financeiras, especialistas em áreas de relacionamento, mas a gente tem um coach dos coaches dentro de nós. Nós temos um professor que conhece todas as coisas, mas muitos vivem sem uma consciência de que o Espírito Santo habita em você e de que Ele te ensina todas as coisas. Já viu aquela coisa que você encontra alguém e alguém quer fazer uma aliança com você e o Espírito Santo te dá uma inquietação? Ou algo que está para acontecer e Deus não deixa você entrar porque você não tem paz? Deus, eu quero uma voz. Deus te guia pela paz. Colossenses, Paulo diz que a paz vai ser juiz dos vossos corações. Quantas coisas o Espírito Santo está nos puxando e a gente quer fazer do nosso jeito. Depois quebra a cara. Eu bem que entendi que eu tinha um arranhão. Tem gente que nem tem mais um arranhão, já tem unha cravada, né? E mesmo assim segue do seu jeito e quebra a cara. E Deus não pede para fazer do jeito dele porque Ele quer que eu faça do jeito dele. É porque tudo que Deus me orienta é sempre para o meu próprio bem. Nada do que Deus te pede é para o bem dele, é para o teu próprio bem. Amém? Então, quanto mais comunhão com o Espírito Santo, há momentos que essa consciência vai fazer com que você dê um freio e pare coisas que era para você entrar, você não entra, porque nem sempre a gente vai ser movido por facilidade. Quando Abraão e Ló vão se separar, Ló escolheu o pasto verde, mas era o pior lugar da terra. Nós não andamos pelo que vemos. É por isso que você não pode trabalhar por dinheiro.
Colossenses, Paulo diz: tudo que você faça para os homens, faça como se fosse para Jesus. Até os seus senhores no trabalho, sirva a eles como se fosse a Jesus. Seria diferente na nossa maneira de trabalhar. Sabe, eu vou sair dessa empresa porque todo mundo é pecador. A luz não brilha na luz, a luz brilha nas trevas. E é por isso que Deus te colocou lá. Quando você não trabalha por dinheiro, você vai dizer: Espírito Santo, qual empresa precisa de mim? E naquele lugar, um toque no braço, só em estar ali, aquele lugar não quebra. Já era para ter falido, porque não faliu? Porque você está lá. Tem um propósito, pessoas são salvas, pessoas são alcançadas. Há uma graça na tua vida, e as pessoas que estão à volta começam a perceber o teu estilo de vida em fé. E diz: espera aí, Braz, eu quero o que você tem. O caos está do lado de fora e você sempre tem paz, você sempre está bem. O que é isso? É a presença de Jesus na tua vida. Amém? Isso muda ambientes e lugares. Então para de ser movido pelo que vê, pelo que está acontecendo, mas seja guiado pelo teu coração. Deixa que a paz de Deus guie a sua consciência, e você vai perceber que algumas coisas você não tem mais graça e nem paz. Claro que algumas coisas a gente nem tem paz e graça por causa de crença errada, e o Espírito Santo também vai me abrir os olhos para eu entender isso no processo. Tem alguém comigo aqui hoje? Amém? Aleluia. Diga assim: Ele me amou quando eu era pecador. Nos períodos bíblicos, desde o Velho Testamento, haviam ofertas pelo pecado, e essas ofertas eram tipos de Cristo. Aleluia. Eu queria que você abrisse 2 Coríntios 5:21. A gente pode viver uma vida cheia de favores, bênçãos e proximidades com Deus por causa da troca divina na cruz. Enquanto não entender a troca divina na cruz, você nunca vai experimentar das melhores bênçãos de Deus para a sua vida. Já estão disponíveis, mas andar consciente dessa troca divina vai fazer você entender que você tem o favor de Deus. Em Adão eu nasci morto, pecador, mas em Cristo eu fui vivificado. Eu estou em outra localização. Eu fui transportado do império das trevas para o reino da luz. Então agora eu tenho uma nova geografia espiritual. A geografia física não determina como eu vivo, mas o favor de Deus na minha vida determina. A terra pode estar seca, não tem água, mas porque Deus te levou a estar naquele lugar como Isaac, você vai plantar sem água e vai colher 100 vezes mais. Não porque plantou, mas porque Deus está com você, te guiando em cada passo. Não é o lugar, irmãos, é quem está conosco no lugar. Só que às vezes a gente deixa que as circunstâncias à nossa volta nos sucumba diante dos problemas. A gente fica questionando, tentando explicação para tudo. Você não precisa entender tudo, mas também o fato de não entender e não ter uma explicação não deixa de crer. Muitas pessoas, por não entender o processo, elas estão deixando de crer no Senhor. Mesmo sem explicação, não deixa de acreditar. O nosso problema é que a gente quer controlar. Perceba que fé não é resultado da vontade própria, mas é da entrega. Nós controlamos tudo para que seja do nosso jeito, e dizemos: eu estou no descanso de Deus. Será que você está mesmo? Não estou dizendo isso para te condenar, mas para fazer você refletir que muito daquilo que mexe com você é aquilo que você não pode controlar. E será que realmente Deus não permite que isso que não pode te controlar, para que você realmente vá para a sua fonte de verdadeira capacitação? Porque enquanto você não se rende, certas coisas não mudam. E a mudança chega, mas você não quer ela, e você fica resistindo à mudança, segurando com suas mãos a algo que já era para ter mudado há muito tempo, só por dizer: Senhor, eu entrego, e agora eu vou confiar em você. Mas a gente está dando um jeito em tudo. Folha de figueira, justiça própria, cobrindo nossa própria nudez. A gente vai dando, sabe, dando um jeitinho brasileiro para um monte de coisas. Quantas coisas nós colocamos folha de figueira, que é fruto de justiça própria? Quantas mulheres estão segurando o casamento através do esforço? Eu vi pessoas que fazem de tudo para que o marido fique em casa. Eu vi já maridos fazerem a mesma coisa. O problema da justiça própria
é que aquilo que você usa o esforço para criar, você vai ter que usar o esforço para manter. Quantas pessoas que tentam agradar todo mundo à sua volta, para ter todo mundo, e fica dando satisfação de tudo. Já imaginou eu agora no Instagram, dando satisfação da minha vida toda para todo mundo? Irmão, vou ser sincero com você, eu não quero uma vida dessa. A pior vida é que eu tenho que manter meus amigos, tenho que manter as pessoas, tenho que agradar todo mundo. Tem pessoas que não sabem nem dizer não. O problema do não é que ela tem medo que a pessoa desagrade. Na verdade, o não faz bem para você. Mas você tem dificuldade de dizer não, porque a gente tem medo de perder, a gente tem medo que alguém fique chateado, magoado, porque a gente está tentando controlar tudo à nossa volta. E aí não experimentamos o melhor de Deus, porque nós não estamos confiando em Deus, mas estamos confiando em nossos esforços. Se você usa seu esforço para manter algo, isso vai te causar estresse, dor, e você vai se ver sempre cansado. A prova que você usa a sua justiça é o estresse e o cansaço. Eu não estou dizendo que o cara passa o dia todo trabalhando e chega à noite em casa. Claro que você vai estar cansado, mas eu estou falando de algo na mente. Estou falando de algo físico. E a maior revelação da graça de Deus não é pregar a graça de forma bonita, linda, citar a revelação da Bíblia. É entender sobre justiça própria e justiça de Deus. Porque eles, rejeitando a justiça de Deus, estabeleceram sua própria justiça. O tempo todo nós aprendemos a controlar, aprendemos a ganhar o amor das pessoas, dos nossos pais. Eu vi um filme ontem na Netflix e Deus fala muito comigo através de filmes. E o cara, ele tinha uma canção para cantar que estourou nos Estados Unidos. E o pai dele foi muito abusivo. E ele também era um cara muito rude. E o pai dele pegou câncer. E quando pegou câncer, ouvindo ele na igreja cantando, se converteu. E o pai escreveu cartas arrependido. Ele nem escutou as cartas, porque realmente o pai dele foi, pensa no cara ruim, batia muito nele. E um belo dia ele fracassa num sucesso que ele esperava ter. Ele volta para casa, porque muitas vezes Deus vai te levar para os lugares onde houve fracasso, para te reconectar a coisas maiores que você vai viver. E a gente precisa ser humilde para aceitar o conselho divino e aquilo que Deus quer nos guiar no processo da vida. Porque às vezes a gente é tão orgulhoso que nem quer ouvir o Senhor. A gente já acha, porque a gente já estabelece o que é certo como padrão para nossas vidas, e não ouvimos do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Eu parei até a mensagem para entrar nisso aqui, porque talvez não seja para todo mundo, mas salve alguém aqui essa noite. Não colhe folha de figueira. Eu estou sozinho, então vou me relacionar com todo mundo para não ficar só. É melhor estar só e esperar no Senhor para receber o melhor de Deus, do que você mesmo criar seu destino. Aquele cara chegou em casa, o pai pediu perdão a ele, e ele disse: eu era doido para que meu pai ter o pai que eu tenho agora, e quando eu tenho, Deus, ele vai morrer. Minha vida toda eu esperei por um pai desse, e quando eu tenho, ele vai embora. Só que no meio disso tudo nasceu uma canção que estourou na vida do cara, baseado em fatos reais o filme. E o pai dele chegou para ele no final e disse: olha, eu fiz uma pólice de seguro, e essa pólice, ele já morrendo no hospital, eu queria que você cantasse para mim, mas antes eu queria que você soubesse que isso vai lhe ajudar até você compor suas músicas. E diz a história lá, eu assisti no filme, que a última parcela do seguro só acabou quando a música do cara estourou. Sob a graça de Deus, Deus nunca vai te levar a um lugar onde a graça não vai te manter. Está na hora de confiar inteiramente na graça de Deus. Está na hora de confiar no Senhor de uma maneira, de se desprender de si mesmo e deixar que a mudança aconteça. Mas não fica colhendo folha de figueira, porque ela vai secar e você vai precisar colher de novo, e ela vai secar e vai precisar. E essa vida não para. Mas confiar no Senhor, naquele que está com você, te levar aos lugares certos. Está tudo seco, eu vou fazer fama em tal lugar. Não, nos lugares improváveis. O Deus que usou a queixada de jumento para fazer Sansão vencer 1000 homens. O Deus que pegou uma pedra na mão de Davi para matar o gigante. O Deus que já usa aquilo que você tem. Sabe qual é o problema? É que a gente acha que vai vir algo de fora. Deus vai usar o pouco que você tem.
Ele vai multiplicar a sabedoria, a graça, vai acessar os lugares que você já está. E disso aí dentro de você, de dentro para fora, vai fluir. Para de buscar fora. Sabe por que você nunca encontra? Porque você está buscando fora aquilo que Deus já colocou em você. Eu parei a pregação, Braz. Eu não tenho como. Eu não posso deixar de ouvir o Espírito. Todas as vezes que eu estou pregando, eu ia trazer muito sobre a redenção, sobre o perdão, sobre justiça. Ele ressuscitou para ser a prova indiscutível de que Ele é por nós e de que nós fomos perdoados. Jesus não ressuscitou porque é Filho de Deus. Jesus não ressuscitou. Jesus ressuscitou porque Ele nos justificou. Ele nos perdoa na morte, mas na ressurreição nos justifica. Mas aqui agora eu venho com uma palavra do Espírito para vocês. Para de tentar controlar. Para de tentar segurar. Para de tentar salvar você mesmo. Está na hora de se render ao propósito. A gente acha que são lugares, coisas, pessoas, mas na verdade você está buscando fora aquilo que Deus já colocou em você. E não percebe que você está tão consciente do fora, das coisas de fora, que não vê aquilo que já está em você. Às vezes está tão perto de você e você não reconhece. Eu vi pessoas que tinham empresas que quebraram, e por ter quebrado perceberam que à sua volta tudo que eles precisavam trabalhar já estava ali. Porque muitas vezes a gente já tem um padrão, até como empresário, de dizer: eu trabalho a minha vida toda nesse ramo, e eu vou seguir nesse ramo, e vai ser nesse ramo, e você não vê outra solução, porque você aprendeu debaixo de padrões naturais. Nenhum de nós nasceu com limitação, nós aprendemos essas limitações. Só que Deus anda em um lugar chamado impossível, e nós andamos no lugar chamado possível. Quando Jesus vem por cima das tempestades ali, quando os discípulos estão no barco, em Mateus 14 e Marcos 6, a Bíblia diz que os discípulos estão no barco, que é um lugar de possibilidade. Mas aonde é que Jesus vinha andando? Aonde é que Deus está? Na impossibilidade. O habitat de Deus é o impossível. O habitat natural da gente é o e o de Deus é o impor. A gente acha assim: eu sou mais do que vencedor quando as coisas melhorarem, quando eu começar a ganhar mais, quando eu ver dinheiro entrando na minha conta, aí sim, mudando de vida, você é mais do que vencedor. Você já começa do lugar de vitória em Cristo Jesus. Mas a gente precisa voltar para a fonte de poder, que é ouvir do Espírito Santo. Muitas vezes nós escolhemos o pasto verde porque é aquilo que agradava aos nossos olhos. A árvore que Adão e Eva comem, ela é desejável aos olhos, mas nem tudo que é desejável aos olhos é a vontade de Deus para nós. Isso é uma palavra profética que eu estou entrando aqui. Tem alguém pelo Espírito pegando isso que eu estou falando essa noite. Eu interrompi a mensagem para falar sobre isso. Você não precisa do favor dos homens, você tem um favor de Deus sobre a tua vida. Às vezes Deus vai trocar você de cidade, de lugar, só para começar algo novo. Mas muitas vezes nós pensamos: está apertado, não tem jeito, o que é que a gente faz? Eu vou para São Paulo porque lá tem mais portas. Você chega em São Paulo e nada dá certo. Por quê? Porque não é o lugar, é a direção. É o que o Espírito Santo está produzindo em mim no processo que vai determinar tudo que vai acontecer. Está na hora de se render e entender que Deus ama você e cuida de você em todo o processo. E o que eu amo em Jesus é que Pedro poderia ter orado: Jesus, pega o dedo de profeta, olha para o seu vizinho e diga: Deus não te obriga ao milagre que Ele quer gerar. Diga: mas Ele deixa você livre para vivenciar a sua experiência de fé conforme aquilo que você crê. Ele permite o pedido e a escolha. Pedro poderia ter dito: se é você, Jesus, então acalma a tempestade. Foi isso que Pedro fez? O que foi que ele fez? Se é você, eu quero ir para o lugar do impossível. Meu Deus, estou debaixo de uma unção aqui agora.
Pega no ombro de alguém que está do seu lado essa noite e diga assim para essa pessoa: tudo que Deus está fazendo nessa estação é te puxando para um lugar de impossibilidade, para te mostrar que Ele é o Deus do impossível. Diga: no barco é um lugar de possibilidade, mas você vai ter medo por causa das ondas, por causa do que está à sua volta. Diga: mas para cima das águas é um lugar de impossibilidade, é onde Deus está. Deus está no impossível. E hoje Ele está te chamando você para sair da razão, para sair do possível e dizer: está na hora de andar no lugar sobrenatural. Está na hora de viver o sobrenatural na tua vida. Está na hora de andar naquilo que é maior, daquilo que os olhos não conseguem compreender, mas de que é real no reino do Espírito. É por isso que se chama fé. Pedro não afundou por causa da tempestade. Pedro afundou porque reparou no lugar errado, focou na coisa errada, se concentrou naquilo que não era a vontade de Jesus. Todas as vezes que você olhar para um lugar que Jesus não está, você vai afundar. Mas nessa noite Deus está dizendo: é sobre foco, é sobre consciência, é sobre para onde olhar. Isso determina o grau de fé que você tem, isso determina o impossível, isso determina a vivência de milagres na sua vida. É por isso que o diabo está fazendo tanto barulho à tua volta, para te chamar você para a razão. Só que Pedro poderia ter dito: Senhor, se é você, acalma a tempestade. A gente acha que por Deus está em algo, aquilo tem que parar. Não, Jesus estava na tempestade e a tempestade não parou. O fato de algo não ter mudado não significa que Deus não está com você nisso. O fato de algo não ter mudado no natural não significa que Deus não está com você e Deus não está trabalhando. Jesus estava lá e as ondas ainda estavam enormes, mas a diferença é, por Ele estar lá, há segurança naquele lugar. Ele disse: vem, Pedro. Pedro não disse: Senhor, se é você, acalma a tempestade. É essa oração que a gente faz. Se é você, resolve meu problema. Mas no problema Ele te chama. Jesus não impõe um milagre que Ele quer, mas Ele cria espaço para que Pedro cresce e tivesse espaço para crer naquilo que ele acreditava. Ele não disse: vai ser assim, vai ser desse jeito. Pedro disse: é você, deixa eu ir. Então vem, Pedro. Deus está chamando alguém hoje, essa noite, para uma vida do impossível. Deus está chamando pessoas para sair da razão, do natural, para viver milagres extraordinários. Deus está chamando você para uma consciência de que Ele anda com você essa noite. Jesus não chamou Pedro para um ambiente de milagres antes dele se candidatar. Deus está procurando nessa noite pessoas ousadas. Queria que você fechasse os olhos. Há uma presença do Espírito Santo nesse lugar. Ele não chamou Pedro sem antes Pedro se candidatar. Então nessa noite, ousadia é o que Jesus está esperando de algumas pessoas. Nesse ambiente de milagres, Ele espera que você se candidate. Cadê os candidatos essa noite? Feche seus olhos. Nesse ambiente de fé e ousadia, pode ser que por vezes você se sinta sozinho, porque só você está vendo o impossível se tornar possível, mais ninguém. Nesse ambiente de milagre, é um lugar solitário, Braz. Porque nesse lugar vão chamar você de extremista, vão chamar você de louco, de louca. Por isso que é um lugar solitário. Mas diferente dos 11 que ficaram no barco, Pedro experimentou de algo. Você pode parecer louco, mas quando você está fora do barco, em um lugar que não é humano, que a terra não conhece, e você olha para o lado, Deus está lá para te socorrer. Esse lugar não é humano, por isso que você não quer ir, mas Ele te chama hoje para milagres. Cadê o desejo? Procura. Cadê aqueles que ansiavam milagres? Cadê aquelas pessoas que tinham fome de ver morto ressuscitando? Cadê aquelas pessoas que tinham fome de ver paralítico andando, cego vendo? Cadê as pessoas que ansiavam por ver anjos, por ver milagres?
Há um clamor do Espírito Santo de Deus essa noite na tua vida. Você não é comum. Você não nasceu para ser comum. Por isso você não consegue se conformar. Por isso que essa tristeza no coração. Por isso que parece que é um vazio. Porque você não é comum. Você carrega algo em você. E Deus está trazendo você para sonhar de novo, para ser ousado. Aquela fé ousada que você tinha. Parece que quanto mais você amadureceu, você se tornou cético, você se tornou cauteloso. Não, você caiu, foi para o natural. Sabe, muitos começaram como Pedro, andando por cima das águas, mas caiu para a razão, caiu para os sentidos, afunda. Começou bem, mas não terminou. Deus está chamando você que começou bem e parou no meio do caminho. De certa forma você tirou o olhar do lugar que era para olhar. E está olhando para você, está olhando para a falta, está olhando para a dívida, está olhando para o problema, está olhando para a situação difícil. Nessa noite Jesus chama você para olhar para Ele. Quando você manter seus olhos nele, você não vai procurar entender, não vai procurar explicação. Porque a gente sempre está criando doutrina por causa daquilo que não entendemos, por causa daquilo que não aconteceu. Aconteceu isso porque ela perdeu o bebê porque não orou. Aconteceu isso porque não fez aquilo. Não, para com isso. Não busca explicação. Não precisa entender tudo. Claro que o entendimento ele é importante. A Bíblia diz: meu povo perece por falta de revelação, de conhecimento. Mas eu estou falando das circunstâncias à tua volta. Nem sempre você vai precisar entender tudo que está acontecendo. Só não deixa de crer. Nessa noite a palavra que vem ao meu coração é: só não deixa de crer. Mesmo que você não busque entendimento, mesmo que você não busque, sabe, conhecer todas as coisas, mas não deixa de crer por causa disso. Não tente explicar, mas não deixa de crer. Não deixa de acreditar agora, irmão, irmã. Não deixa de acreditar, porque essa coisa que está à tua volta é difícil, é impossível. Pergunte a você mesmo: minha fé está baseada em Jesus ou na expectativa das pessoas? Fica de pé em nome de Jesus. Hoje é ceia, eu vou parar aqui. Sabe quando foi que Pedro afundou? Quando ele tentou entender. Não tenta entender, só creia. Eu tive algo no meu coração aqui essa noite, e vi algo essa noite. Queria chamar o ministério de música, Deus. Uma presença do Espírito Santo tão forte. Tem pessoas que ansiavam pela presença, por Deus, por milagres. E o tempo passou. Isso se perdeu. Deus chamou você para andar no impossível. Se fosse para andar no possível, não precisava de Jesus. Só era ficar no barco. Ficar no barco parece estar num lugar seguro, mas não é. Andar no sobrenatural. Que presença, que refrigério. Tem algo diferente acontecendo aqui essa noite. Eu parei o sermão porque o Espírito Santo na hora me interrompeu. Você está criando métodos e modelos e coisas para achar que Deus vai fazer assim e assado. E Deus está dizendo: eu não quero você nem consciente do amanhã. Só quero você consciente da minha presença e da sua dependência a mim. De música, fiquem prontos. Braz, há uma presença do Espírito Santo sobre a tua vida essa noite. Você vem clamando por respostas, mas elas já estão em você. É um tempo de mergulhar no Espírito, Braz. Teu chamado
para ensino, há um ministério, há um chamado na tua vida. É por isso que o diabo tentou te matar a tua vida várias vezes. Não foi só aquele acidente da bicicleta, foram várias vezes. Eu vejo o Senhor fechando uma sepultura várias vezes. Está sobre a tua vida é muito grande. Você passou por muitas coisas. Você não era nem para estar vivo, mas o Senhor te diz que tudo aquilo que é teu só está acumulado, não deixou de ser seu. Você vai entrar num processo de aceleração no Espírito, de coisas que ficaram retidas do teu chamado, de bênçãos, de tantas coisas que envolvem, mas algo no teu coração, algo novo acontece hoje no teu coração, porque a tua vida é preciosa. Primeira coisa que Deus quer que você saiba é o quanto você é amado por Ele. Não carregue culpa de nada na sua vida. É por isso que o Espírito Santo te trouxe a esse lugar. Há uma presença sobre a tua vida. Está vindo um tempo de muita honra de Deus sobre você. Portas que vão se abrir, lugares que você vai acessar, e numa nova unção, com um coração rendido, com crenças transformadas, o Senhor te levanta debaixo de muito poder e de muita glória. Você vai experimentar o que nunca experimentou. Você vai viver o que nunca viveu. E através da tua vida, pessoas vão se render ao propósito. O que Deus tem contigo é tão grande, é tão grande. Sabe o que Ele fez com Moisés? Ele encheu Moisés da palavra, e agora exalta Moisés na terra que Moisés foi humilhado. E Moisés volta diferente, volta cheio do Espírito, cheio da palavra. Você pode até voltar para alguns lugares, mas não para ficar, mas para resgatar coisas e pessoas. Porque nesse processo de mudança, você não volta ao estágio de onde você saiu. O Senhor me mostra você entrando em novos níveis, intimidade, revelação e sonhos que ficaram parados na tua vida. Eles vão vir à tona e vão acontecer. O Senhor está revirando você por dentro para um novo tempo, e reativando o dom, reativando o propósito, reativando a unção que está sobre a tua vida nessa noite. Tuas mãos, o Senhor vai fazer milagre através das tuas duas mãos. Câncer, caroços, milagres extraordinários vão fluir através de você. Todo o processo foi para matar essa fé genuína, as crenças e o desejo de mais de Deus. Tem pessoas aqui que estão vivendo debaixo de probabilidades naturais. As coisas não estão mudando, parece que as águas estão paradas. Mas nessa noite há um mover das águas do Espírito de Deus nessa casa. E o Senhor manda dizer para alguém aqui que coisas que estão paradas estão começando a se mover. Você vai ver no Espírito e no natural coisas se movendo a partir de hoje. A gente vai cantar essa canção enquanto o pessoal passa com a ceia. Eu queria que você adorasse o Espírito Santo, adorasse a Jesus essa noite. Eu percebo muita inquietação ainda. Às vezes a pessoa chega aqui, mas a mente não está aqui. Se renda essa noite. Até no culto a gente sabe, não se rende. A gente fica conversando, não foca, não presta atenção, não pede direção. Saulo, eu queria que você desse um abraço em Braz. Esse abraço é diferente hoje. É do Espírito Santo, Braz. Essa noite é especial com você. Um ministro do Evangelho, chamado pelo Senhor para pregar a palavra do Senhor. Esse homem é cheio da palavra, cheio do Espírito. O diabo tentou matar ele, mas ele está vivo. O diabo não vai parar o que Deus tem na vida dele. Porque o que Deus tem com ele, religião não vai conseguir detê-lo. Por isso que Deus tirou ele da caixa. Religiosos, pessoas tentaram modelar você, mas não conseguiram por causa do teu chamado. Porque o teu chamado não é sinagoga, é os perdidos, é os sertões, Churicandalai, é as favelas, é lugares que ninguém quer entrar.
África, Ruie Candele Blava Subriandaraia. Pessoas que ninguém tem acesso, meu Deus. Lugares que a igreja não quer ir, que a religião não quer ir. O Senhor te levantou para ir. Abre teus braços, Itauana. Está chegando o tempo de voar de novo. Teu passado não vai se comparar com o presente. A glória da segunda casa será diferente da primeira. O sonho de Deus para a tua vida não vai morrer, não vai parar. Deus vai te levantar no nível de unção que as pessoas que não acreditam mais em você vão ficar perplexas com a unção e com a sabedoria e a revelação da palavra na tua vida. Nessa nova estação, uma nova unção vem sobre você. Você vai voar. Eu vejo como uma águia abrindo as asas. Não só profissionalmente, porque o Senhor vai dar uma empresa em tuas mãos. O Senhor vai colocar um CNPJ nas tuas mãos. Portas que você não pode abrir, o Senhor está abrindo para você. E Ele está dizendo: eu estou com você. Pare de confiar em você mesma. E pare de depender de você mesma. Por mais que você tenha habilidade e sabedoria, o Senhor está dizendo: confie em mim e na minha graça. Porque foi ela que te levou onde você está. E é ela que vai te manter. Você não vai ficar cansada, estressada, fadigada. O diabo tentou tocar na tua saúde, tentou tocar no teu sistema autoimune. E o Senhor protegeu você de algo que era para te matar. Irmãos, a gente não faz nada aqui no script do jeito que a gente quer. Vocês me conhecem. Ele vai se vir na ceia. Daqui a pouco a gente canta a música. Que era para matar você. O diabo disse: agora eu mato ela. Na verdade ele tentou matar você no ventre. Ele tentou matar você novinha. Tentou matar quando era adolescente. E agora ele disse: eu vou causar essa doença e vou matá-la. E o Senhor protegeu você no emocional e protegeu você no seu sistema autoimune de algo que era para destruir você, definhar e ficar no hospital até a morte. Essa é a palavra que vem. Mas uma unção de cura está sobre a tua vida, não só para curar você, mas para usar você para curar os outros. Porque você é uma libertadora. Nasceu para escrever livros, nasceu para afetar uma geração, nasceu para curar, nasceu para libertar, nasceu para ensinar. E a unção está só aumentando. O Senhor te diz: eu só estou começando com você. Algo novo começa hoje. Não olhe para trás, não olhe para ninguém, não olhe para o que vão falar, só olhe para mim. Experimente do meu amor, da minha presença, diz o Senhor, e da minha provisão como você nunca viu antes. Eu vou te dar para você ajudar os seus. Um novo ciclo começa hoje. Urimana, fecha os olhos. Há uma presença de Deus nessa casa. Eu vejo alguém com um caroço. Esse caroço, ele vem crescendo a cada dia, mas agora ele vai sumir. Há uma unção de cura aqui muito forte. Presença do Espírito Santo vai curar algumas pessoas de depressão aqui essa noite. Esse caroço vai sumir, vai desaparecer. O Senhor não desistiu de você.